Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei o mês de fevereiro, né? Com essa foto aqui, né? Essa foto maravilhosa que vocês verão, tá? Esse aqui, só para que vocês saibam, tá? Essa foto que vocês estão vendo é um dos lances do jogo Grêmio 1, vitória da Bahia 0 pelo Campeonato Brasileiro de 2000, né? Então essa foto aqui já tem um bom tempo, né? Os caras jogando debaixo de chuva, né? Como vocês obviamente já puderam perceber, tá? Mas antes que vocês me perguntem por que eu estou mostrando, né, essa imagem tão maravilhosa, tá? Bom, isso ontem, né, caso eu não esteja enganado, foi publicado no Facebook, né, para ser mais exato, numa página intitulada Diário dos Poetas, né, para quem curte poesia já é uma excelente dica, né, que eu estou dando, né? Mas voltando nessa página que eu estou mencionando, ontem, né, caso não esteja enganado, foi publicado um poema de autoria da Lourdes Ximenes, né? Lourdes Ximenes, né? Ela vive em São Paulo, né? Ela é escritora e, obviamente, é poetisa, né? É uma pessoa, apesar de eu não ter a honra, né, de conhecê-la pessoalmente, né? É uma pessoa fantástica, uma pessoa extraordinária, apesar de, digamos, ser uma mulher, digamos, madura, né? Já ter alguma idade, né? O espírito dela, né, é uma pessoa jovial, né? É uma pessoa com bastante energia, né? E ontem, né, como eu estava dizendo, ela publicou um poema, né, em que ela acaba, exemplo daqueles caras, né, cuja foto eu acabei de mostrar a vocês, né, exemplo daqueles caras, né, ela também toma banho, né, só que o banho que ela toma, né, que a Lourdes toma, é um banho, obviamente, é um banho lúdico, né, um banho literário, um banho poético, né. No caso, essa poesia, né, de autoria da Lourdes, obviamente dela, né, a Lourdes, ela tomando um banho de chuva, né? Então, esse banho, né, obviamente é um banho no sentido literário, né, no sentido fictício, né, de alguém como que eu diria para vocês, de alguém que curte a vida, né, que toma banho de chuva, como que eu vou dizer para vocês, né? O ato de você tomar um banho de chuva, né, seria um ato de você celebrar a vida, né? Um ato de liberdade, vamos dizer assim. Não sei se eu consegui explicar, né? Se eu consegui explicar com exatidão, né? Se vocês conseguirem entender no que eu estou chegando, né? Mas basicamente seria isso, né? Você tomar banho de chuva, né? Repetindo, seria algo equivalente a você celebrar a vida e celebrar a liberdade, né? Então foi isso mais ou menos o que a Lourdes ela quis dizer com o seu poema, né? Um ótimo poema, diga-se de passagem, tá? A Lourdes, né? Uma outra informação que eu estava me esquecendo a respeito dela, né? É que além de viver em São Paulo, tá? Ela nasceu, há X anos atrás, tá? Como não é de bom, como é mais do que sabido, não é de bom tom você ficar revelando a idade de uma dama. Então eu não revelarei a idade da Lourdes, tá? Então deixarei no ar a idade dela, tá? Mas voltando, tá? Ela nasceu em uma fazenda, né? Uma localidade rural, né? E ela saiu muito jovem, né, dessa localidade onde ela nasceu, né? Então ela nasceu em contato com os bichos, né, com os animais, com os pássaros, né? Tomando banho de rio, tomando banho de chuva, né? Literalmente, ela teve uma infância bastante feliz, né? E a Lourdes que ultimamente também vem escrevendo textos, né, para a criançada, né, textos infantis, né? Mas voltando, né? Sem querer, a Lourdes, né, nossa amiga Lourdes, ela acabou dando a dica, né, ela acabou dando a pauta justamente para o primeiro vídeo de fevereiro. A Lourdes, que no próximo dia 20 de fevereiro estará fazendo aniversário, tá? Como eu disse ainda há pouco, eu vou deixar vocês na duvidosa, tá? Então ela estará completando X anos, tá? Mas voltando a falar sério, tá? Jogação de confete à parte, tá? E agora, finalmente falando sério, tá?
Mas afinal de contas, aonde que eu quero chegar com esse negócio de banho poético, de banho de chuva, né? Os caras ali do jogo do Grêmio jogando embaixo de chuva, né? Tomando um banho de chuva, mas aonde que eu quero chegar com isso, né? Com isso tudo? Bom, essa história, tá? Ela começa lá em 1857. Para ser mais preciso, tá? O dia 21 de agosto de 1857, tá? Nessa data que eu estou mencionando, tá? Saiu do porto de Hamburgo um navio veleiro chamado Lucie Caroline, né? Esse navio, Lucie Caroline, como isso eu já comentei em inúmeras ocasiões, né? Era muito comum isso, pelo menos lá nos primórdios de Joinville, nos primeiros anos de Joinville, todos aqueles navios, né, que atracavam em São Francisco, que chegavam a São Francisco, né, eram navios que traziam uma quantidade bem expressiva de imigrantes, no mínimo, ali geralmente entre 100, 150, em alguns casos até mais do que 200 imigrantes, tá? Só que esse navio, Lucie Caroline, curiosamente, trouxe apenas 58 imigrantes, tá? Com exceção, né, exceção de 9 pessoas que eram procedentes de Holstein, né, que é uma daquelas regiões que eu mencionei, isso até num vídeo bem recente, que é uma região que até durante mais de 400 anos, né, isso até 1864, essa região de Holstein, né, foi uma região pertencente à Dinamarca, fora esses 9 imigrantes que eram procedentes dessa região, então pertencente à Dinamarca, tá? Todas as demais 49 pessoas, né, elas eram procedentes de países que futuramente formariam a Alemanha. Então, elas eram procedentes do reino de Hanover, do reino da Prússia, do reino da Baviera, né, da região da Pomerânia, né, que na época, essa região da Pomerânia, que hoje, né, pertence à Polônia, mas que naquela época pertencia ao reino da Prússia, né, Prússia, que futuramente formaria a Alemanha, né. Então, por que eu estou mencionando, né, esse navio, tá? Porque justamente foi nesse navio que veio o primeiro padre da história de Joinville, o padre Karl Bergenshausen, né? O padre Carlos, né, como ele ficou conhecido, né, ele, além de ter sido o primeiro padre da história de Joinville, foi ele que acabou doando doando o terreno onde hoje está o Hospital São José, né? Ele acabou fazendo a doação desse terreno com uma condição, tá? Com uma exigência, que o hospital que viesse a ser construído nesse terreno, né, que hoje, obviamente, é o Hospital São José, ele viesse a ser administrado por uma congregação católica feminina, que era a Congregação das Irmãs da Divina Providência. Curiosamente, isso até julho de 1980, embora ele não fosse mais, nessa ocasião, julho de 80, ele não fosse mais administrado pelas integrantes, né, dessa congregação feminina, né, o último registro de irmãs dessa congregação trabalhando no hospital, como eu disse ainda há pouco, né, é de julho de 1980. Então, as últimas irmãs, as últimas freiras dessa congregação, elas acabaram deixando o Hospital São José em julho de 1980, né? Bom, o padre Carlos, que era esse rapaz aqui, né? Tão alegre, né? A alegria dele é comparável ao brilho do sol, né? Então é o homem alegria, né? Esse cara aqui, né? Então, para vocês, né? Aqui para vocês a foto do primeiro padre da história de Joinville, o famoso padre Carlos, né? Eu já mostrei até incontáveis vezes, muitas vezes, até nem sei quantas vezes, né? Eu mostrei para vocês, né, várias fotos daquele prédio, né, prédio muito lindo, né, diga-se de passagem, que onde antigamente, né, funcionou a sede, né, tanto da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, né. Nesse prédio de 1882, né, que foi a época em que ele ficou parcialmente pronto, né, que só ficou totalmente pronto em 1898, né, então de 1882
até 1911, funcionou uma escola que pertencia justamente ao Padre Carlos, né? Então, obviamente, né, além de ter sido padre, né, de ter sido um religioso, ele também foi um educador, foi professor, inclusive, né? Ele chegou a lecionar na sua escola, né? Obviamente, né? E além de ter sido um religioso e um educador, né? Ele também foi um grande filantropo, né? Então ele fez muito pela comunidade, né? O Padre Carlos, que veio a falecer em 1906, né? Aos 73 anos de idade, né? Uma idade bem elevada para a época, né? E além do Padre Carlos e do irmão dele, que era o Franz, né? O Padre Carlos, nessa ocasião, ele tinha 24 anos, né, em 1857. O irmão dele, né, o Franz, aqui não consta a idade dele, né? E o curioso é que nesse navio, né, o Lucy Caroline, né, tirando, obviamente, o Padre Carlos e o irmão dele, só haviam 4 passageiros católicos, né? Então, só a título de curiosidade, tá? Dos 1.700 moradores que Joinville tinha lá em 1857, só 236, caso eu não esteja enganado, que eram católicos. Então, os católicos representavam uma parcela ínfima, né, dos moradores de Joinville. Então, Joinville, naquela ocasião, era uma localidade predominantemente, maciçamente luterana, né? Então, e quem que eram esses imigrantes católicos, né, que vieram por esse navio junto com o Padre Carlos, tá? Era um agricultor, tá, que era o Karl Knop, né? Karl Knop, que era procedente do reino de Hanover, né, de uma cidade chamada Bokenen, não sei se essa é a pronúncia correta, né? E além do nosso amigo Carlos, né, o Karl Knop, né, os outros imigrantes, né, que eram católicos, né, e que vieram por essa leva, né, do Lucy Caroline, eram 2 irmãos, né, que eram o Josef e o Henrique, né, o Heinrich, né, o Josef e o Heinrich Lehmann, né, eles, exemplo do Karl Knop, eles também eram agricultores, né, e também eram procedentes do reino de Hanover, de uma cidade chamada Dingeld, né. O Josef, né, Lehmann, ele tinha 21 anos e o irmão dele era 2 anos mais jovem, né. Então essas informações que eu acabei de passar a respeito desses imigrantes, infelizmente, são as únicas coisas que se sabem a respeito deles, tá? E um quarto imigrante que era católico, tá? Era um médico, tá? Que era o Wigand Engelk, tá? O doutor Engelk, né? Ele tinha 25 anos naquela ocasião, 1857, e curiosamente também era procedente do reino de Hanover, né? Ele veio a falecer no dia 9 de dezembro de 1918 em Blumenau. Tá? Ele acabou vivendo em Joinville até 1888. Né? E além de ter sido médico, tá? Ele também foi, eu falei muitas vezes, né, nos últimos vídeos, eu comentei muito, né, sobre a figura o cargo, né, de juiz de paz, né. O doutor Engelk, ele chegou também a ser juiz de paz, né, ele chegou a ser juiz de paz suplente. Ele não chegou a ser eleito para o cargo, né, obviamente, como eu acabei de dizer, ele ficou na suplência, né, e ele chegou a exercer esse cargo de juiz de paz entre 1871 e 1872, né. Inclusive, eu tenho uma foto, né, que eu quero mostrar a vocês, né, só um instante, que é essa foto aqui, tá? Só um instante, tá? Essa foto aqui de baixo, tá? Só um pouquinho. Essa foto aqui, tá? Vocês podem reparar que existe um sobrado muito bonito, né, diga-se de passagem, e do lado desse sobrado existe uma casa, tá? Na frente dessa casa aparecem 2 pés de palmeira, tá? Essa casa que está atrás das palmeiras e que está ao lado do sobrado, tá? Aqui, né? Na época em que essa foto foi batida, não se tem a data em que essa foto foi batida, né? Nessa época funcionava o Salão Berner, né?
Só para que vocês melhor se situem, tá? O Salão Berner, ele existiu onde hoje é aquele prédio, né, em estilo enxaimel, onde durante muitos anos funcionou a loja HM, né? Ali na frente da Biblioteca Pública, ali na Rua 9 de Março, tá? Então, nesse local hoje, tá? Existe esse prédio onde antigamente era a loja HM, tá? Então, aqui o Salão Berner para vocês. Mas por que eu estou mostrando o Salão Berner para vocês, tá? Bom, o Salão Berner, tá? Ele foi o local, tá? Onde aconteceu o primeiro julgamento, o primeiro júri da história de Joinville, tá? Esse júri, esse primeiro julgamento, né, da história de Joinville, ele aconteceu no dia 11 de março de 1872, né? E justamente quem acabou convocando os 48 jurados, né, os 48 integrantes desse primeiro júri da história de Joinville, foi justamente o doutor Engelke, né, o doutor Engelke que nessa época, 1872, como eu acabei de dizer, ele exercia o cargo de maneira interina, né, de juiz de paz, né. Infelizmente não se sabe o que foi julgado nessa ocasião, tal, qual que foi o crime, né, qual foi o que foi julgado nessa ocasião, né? Então esse é o grande ponto de interrogação, tá? Mas afinal de contas, até o esquimó lá nos cafundós da Groenlândia, ele está perguntando, mas o que de acho o banho poético da Lourdes Ximenes, o banho lá dos caras, lá dos jogadores de futebol, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o que eu estou comentando com vocês hoje? Aonde que eu quero chegar? Bom, a resposta para essa pergunta eu trarei no vídeo seguinte, até porque este vídeo já está chato pra caramba, tá? Então até lá e beleza, ok?